Fala, meu amigo, minha amiga. Então, nesse vídeo vamos falar um pouco sobre por que que você deve tentar ao máximo conhecer, observar, acompanhar, analisar, estar a par da equipe, do time, das pessoas por trás do projeto que você investe, ou a melhor, à frente do projeto, se for o caso aqui do Daniel, que é o primeiro indivíduo, o primeiro influencer, o primeiro founder, o primeiro CEO, que eu estarei hoje falando um pouco sobre ele. Por que que eu vou falar um pouco sobre ele também, aproveitando o gancho do vídeo anterior sobre introdução a DeFi 2.0. Então, Daniel é o cara à frente hoje do Abracadabra Money. Abracadabra Money é o Spell You Mean, à frente do Pop Circle, que é o ICE, e à frente do Wonderland, que é o Time, tá? Que tem o token Time. Lembrando que o Wonderland, como eu comentei, é um fork do Olympus DAO. Então, o Olympus DAO foi o pai, o Wonderland o filho, e o Daniel vem lá do time do Olympus DAO, né? Inclusive, eu já vi drama entre os dois times, mais de uma vez, mais drama também aqui no mercado DeFi, galera. Não é nada novo e vai continuar acontecendo. Tem muito drama, tem muita novela, é importante a gente acompanhar esses dramas, novelas também, por quê? Porque às vezes é através disso daí que vem algumas verdades à tona, o que a gente vê é como que o pessoal por trás ou à frente daquele projeto se comporta. Aproveitando que eu vou falar sobre um pouquinho sobre o Daniel, teve um vídeo interessante hoje desse cara aqui, muito bom, que é o Taiki Maeda. Taiki Maeda não é meu parente, eu não sei se ele é parente do Maeda, famoso pesqueiro lá de São Paulo. Talvez seja, né? Mas enfim, ele é um cara muito bacana, recomendo para quem fala inglês. Recomendo. Eu trarei alguns resumos aí de vídeo dele, tá? E ele fez uma análise excelentíssima, pegando como um gancho alguns problemas que a SushiSwap tem tido. E culminou com hoje, se eu não me engano, ou nos dias, né, ó, dia 12 de dezembro, o DNL subindo uma proposta para passar a tomar conta, né, para estar à frente, aí, para integrar o SushiSwap ao ecossistema que ele montou. E por que que ele fez isso? Por que que ele fez isso? Porque, deixa eu avançar um pouquinho o vídeo, saiu inclusive naquele site também, recomendo sempre para quem fala inglês seguir, que é o Rect, saiu lá sobre o SushiSwap Scandal. SushiSwap vem sofrendo com uma desgovernança, talvez com algumas estratégias, com algumas direções não muito boas, justamente por drama interno, por conflitos internos. Nesse relatório aqui, nessa investigação, nesse artigo, que o Taik nos mostra, aqui publicado no Rect, ele mostra que a pessoa que estava à frente do SushiSwap, né, veio aí para o mercado, que ele estava saindo por N motivos, mas depois vazou, né, o pessoal interno aí, mandou, né, aí para esse Rect e publicaram algumas informações mostrando que, na verdade, essa pessoa à frente do SushiSwap tinha sido meio que mandado embora, né? Então teve algumas coisas, um baita de um drama, algumas coisas, provas, né, do que aconteceu por trás. Não vou entrar no detalhe disso, porque eu não quero também falar de SushiSwap. O ponto é que depois desse Twitter aqui do Daniel e dessa proposta dele, SushiSwap teve uma subida, se não me engano, de quase 10%, tá? Mas enfim, é um drama aqui com o SushiSwap. A distribuição hoje do SushiSwap, inclusive, entre diversas redes, gente. Tem rede que eles quase não têm liquidez, assim. Em nenhuma dessas redes, se eu não me engano, hoje o SushiSwap é o principal DEX. Uma série de coisas que um time em conflito, um time com posicionamento ruim, acaba tomando, né? Uma das coisas que mostra aqui, por exemplo, é que mesmo em meio a tudo isso, o time do SushiSwap, eu não sei, se eu não me engano, é numa dessas proformas aqui, gastaram milhões com eventos, milhões com jantares, enfim, parecendo realmente um caso aí tipo Enron, sabe? Não de escândalo, mas pelo menos de desgaste realmente, né? Nada bacana. Enfim, então voltando ao Daniel, o Daniel colocou uma proposta, olha só, ele colocou uma proposta lá, falou Frog Nation, né? Como o Daniel chama toda a comunidade aí em torno do ecossistema que ele criou. Ele falou, ó, Frog Nation, nós temos uma missão, né? Nós fomos chamados aí para tentar resgatar o SushiSwap. SushiSwap que surgiu, de certa forma,
como a filosofia do Daniel também prega, né? Que é o quê? De descentralização, de frog para frog, né? Ou de pessoas para pessoas. É claro, né, gente, que isso daí, essa história do DAO, essa história da autonomia, essa história da governança descentralizada, isso daí é meio que balela, né? Isso daí é meio que balela. Um exemplo disso foi, inclusive, dias atrás, se não me engano, até semana passada, o Daniel tomou uma atitude completamente unilateral, ele decidiu, foi lá, se não me engano, vendeu a VAX e o token do Trader Joe, e trocou por alguma stable. Não lembro se ele trocou por mim, que é stable próprio, ou por algum outro stable. Isso também gerou, cara, um certo drama, principalmente por parte da comunidade Avalanche, né? Porque ele vendeu a Avalanche e trocou por outro, enfim. Ele tomou uma decisão, ele até falou, olha, eu tomei essa decisão porque é a melhor para o meu ecossistema, principalmente para o Time, se eu não me engano, e ele falou, é o melhor para o meu ecossistema, eu vou fazer isso, com isso nós evitaremos ter uma volatilidade, né, pelo menos a volatilidade menor, e realmente a decisão dele foi certeira, tanto que depois disso a gente teve mais correção, mas o ponto não é se a decisão foi certeira ou não, o que eu quero dizer, você entendeu, que não é tão descentralizado em si, e essa história de frog para frog, pessoas para pessoas, né, que de Robinhood também não é bem assim. Então, no final das contas, por que ele quer assumir a frente do SushiSwap? É só você olhar isso daqui, né, gente? Olha o tamanho do SushiSwap. SushiSwap aqui na posição o 14. 14. Está encostado, né? Abracadabra, Spell passou o Abracadabra hoje, nesse momento, com 4,76 bilhões de TVL, SushiSwap com 4,72 bilhões de TVL, tá? Então é por esse motivo, TVL gigantesco, SushiSwap presente em quase todas as redes, é claro que ele já colocou propostas, inclusive de focar um pouco mais, de reestruturar realmente as direções aí do SushiSwap, são estratégias que eu achei, eu particularmente gostei, para o SushiSwap, mas enfim, voltando aí ao aspecto do Daniel, então essa foi uma proposta para vocês conhecerem um pouco esse lado dele. Só que outras coisas, né, que rolaram, tá até aqui, Trader Joe versus Wonderland Drama, né? Então rolou um draminha lá também, o Daniel falando que não tem tanto incentivo, quer dizer, tem mais incentivo para VAX USDC do que para VAX Min, e o time do Trader Joe respondeu bem diretamente, meio que copiando o que ele falou, mas respondendo aí na contramão, tá? E colocando, inclusive, né, como assim, o Daniel se colocando como bonzinho, mas o Trader Joe, né, o pessoal do Trader Joe, respondendo que o Daniel não é tão bonzinho assim da história. Aí o Daniel vai, replica, né, coloca mais umas, replica, dá uma resposta, o Trader Joe dá outra ali, um draminha. Então, depois dessa venda aí que o Daniel fez de Avax e de Joe, já ficou um pouquinho ali, um pouquinho talvez queimado, não diria queimado, mas deixou a comunidade Avalanche um pouco sensível, né, vamos dizer assim. E tem outras coisas aqui, o Taik vai um pouco mais a fundo sobre as propostas do Daniel para SushiSwap, tá? Mas não é isso que eu quero entrar em questão, só para vocês verem mais ou menos o perfil. E é o seguinte, né, galera? Então, eu tenho... quais são as minhas ressalvas, tá? Primeiro, em relação... Vou falar a ressalva, vou falar o que eu acho contra, depois vou dizer os prós, legal? Porque assim, pelo menos o aspecto mais positivo é o que vai marcar para vocês. Mas lembrando, isso daqui não é dica de investimento, isso daqui é um conteúdo educacional. Faça a sua pesquisa também. Então, contra, tá? De um cara forte assim como o Daniel. Ele é um cara forte, ele é um cara exposto, ele é um cara que participa dos... deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui por mídia. Ele participa dos eventos, ele estava no evento da Avalanche ou da Solana ou da Phantom. Ó, ele é um cara aí que tá presente, ele tem uma comunidade muito forte, ele realmente dá as caras, tá? Ele dá as caras e o Frog Nation, né? E esse ecossistema que ele montou aqui é a cara dele. Então, quando você fala em Spell, quando você fala em Min, quando você fala em Time, quando você fala em Ice, Pop Cycle Finance, Wonderland, você está investindo nele,
tá? Você está investindo no Daniel. Então, se ele cai, as moedas caem. Se ele toma uma decisão ruim, as moedas caem, tá? E esse é um contra, talvez, né, gente? Porque ficar realmente de certa forma, refém ou ficar na mão de uma única pessoa, isso é algo perigoso, né? Perigoso. Claro que você pode falar, não, mas é descentralizado, mas tem time, mas tem equipe, com certeza, tem. Mas é igual você imaginar. Claro, não é a mesma coisa, mas é igual você imaginar aí o Elon Musk. Você fala de Tesla, você fala de SolarCity, você fala de SpaceX, você está falando de Elon Musk. Né? Você está falando de Elon Musk. Se acontecer alguma coisa, se ele morrer, se ele for preso, e você investe em Tesla, com certeza você vai perder dinheiro com isso. Tá? Esse é um aspecto negativo. Por quê? Porque a gente acaba tendo um ponto de gargalo muito forte no nosso investimento. Legal? E nem sempre dá para nem sempre a gente consegue acompanhar, por mais que ele é uma pessoa exposta, ele é uma pessoa presente, ele está em eventos, mas é complicado. Tudo bem, agora eu vou para os prós, tá? Ele é um cara, ele não é novo no mercado, ele está aí há um certo tempo, ele tem uma abertura muito grande com algumas pessoas muito grandes desse mercado. Do Kwon, por exemplo, que é o bilionário fundador e que está à frente lá do Terra Luna. Ele tem abertura com comunidades em diversas redes, diversas redes. Ele não está somente com uma rede, ele tem abertura, cara, em muitas redes, principalmente nas que estão maiores hoje. E fora isso, o tamanho do mercado que o ecossistema dele hoje já tem é um tamanho que realmente, né? Realmente ele começa a. O tamanho dele é tão grande que ele começa a se sustentar nele mesmo, né? Aquela história, too big to fail, começa a ficar muito grande a ponto de falhar. E hoje, além disso tudo, ele tem o MIN, né? Que é um stable, é uma stable aí forte, é uma stable que deve continuar crescendo. Só para você ter ideia, a história do stable é a seguinte, né, da stablecoin. Quanto mais plataformas ela passa a ser aceita, mais dinheiro entra dentro do ecossistema. Entenderam? Então, por exemplo, quando ele leva o Abracadabra para uma multi-chain, para uma chain nova, ele vai para essa chain, ele começa a receber protocolos nativos, por exemplo, dessa chain, como colateral, e ele passa a emitir MIN, entenderam? Então, de certa forma, ele pega um ativo de valor externo e ele devolve com o ativo de valor que ele mesmo gera. Isso é fantástico, né, gente? Tanto que MIN quer dizer Magic Internet Money, sabe? De certa forma, é um acrônimo meme, né? Dinheiro mágico da internet, entendeu? Porque realmente é isso, ele é ótimo, né? É maravilhoso, ele é um cara fenomenal, fenomenal, inteligentíssimo, e ele tem umas sacadas como essa de tentar assumir a frente do sushi. Cara, se ele consegue realmente pegar a frente do sushi, imagina só, dentre os top 10 do mercado inteiro, cripto, ele terá mais de uma plataforma, sabe? Então esses são os pontos aí que eu deixo como positivos e positivo também, né? O cara tá aí para dar tapa cara, o cara está visível, né? É muito mais difícil no ponto que ele está aprontar alguma coisa muito grande, sabe? Diferente. Eu vou pegar o exemplo de uma outra plataforma, diferente do que aconteceu com a Iron Finance, que foi até na época até o Mark Cuban que eu já comentei lá atrás, né? O Mark Cuban colocou dinheiro, colocou é, post em blog dele e tudo mais. Deixa eu mostrar para vocês. Mark Cuban, Iron Finance, Iron Finance, Iron Fin. Deixa eu ver se aqui já vai mostrar. Iron Fin, Iron Finance, hit by Iron Finance token crash, calls for DeFi regulation. Então, Mark Cuban é atingido, né, pelo token crash lá da Iron Finance e chama por regulação para DeFi. Ridículo, né, cara? Ridículo. Mark Cuban, baita de um pé frio, continua sendo pé frio aqui, e ele tentou ser o cara, de certa forma, uma cara aí do ambiente da Polygon, porque ele é um dos investidores lá da Polygon,
A Iron Finance foi um dos responsáveis pelo pump que aconteceu na época, na Polygon também, mas foi ridículo, ridículo. Assim, em relação a conhecimento, em relação à estrutura, em relação à solução, sabe, que estão resolvendo, Mark Cuban, cara, ficou lá no chinelo em comparação ao Daniel. Claro, falando aqui, eu sei que no mercado, que o Mark Cuban é o tubarão, que é dono de time e tudo mais, mas falando em DeFi, se formos falar em caras, né, à frente de projeto, eu prefiro colocar meu dinheiro na mão do Daniel do que na mão do Mark Cuban, tá? Tanto que se eu tivesse colocado dinheiro aqui no Aeron Finance, eu teria perdido muita gente que confiou nele, perdeu muita grana mesmo. Então, essa é a minha consideração inicial, tá? Eu falarei em outros vídeos também um pouco mais sobre ele, devo trazer outras informações também sobre ele, a gente vai mantendo aí um certo, um certo update em relação às decisões que ele for tomando, tá? Porque eu estou com uma exposição aqui, Spell ainda é inflacionário, se não me engano, tem muita coisa para acontecer, não sei se esse ainda é o melhor momento, porque nós estamos num ponto de correção e eu estou preferindo investir em coisas que ainda não tiveram uma exposição da forma que Spell teve, sabe? Mas falando sobre fundador, falando sobre pessoa à frente de um projeto, tá aí, primeiro cara a considerar foi o Daniel, e vale a pena, tá aí o Twitter dele, se você quiser acompanhar, e é isso. Você gostou? Gostou? Um formatinho meio diferente, você vê que tem coisa que eu estou testando ainda, mas pode deixa seu comentário, sua sugestão, seu like e se inscreva no canal e entra lá no nosso Telegram para receber atualizações sobre postagens. Um grande abraço.